Oi pessoa, nesse vídeo eu vou te contar nos mínimos detalhes a história de Dom Pedro I. Então se você quer saber a história completa dele, fica nesse vídeo até o final e se inscreve aqui no canal. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. O herdeiro da dinastia Bragança também era conhecido como Pedro IV de Portugal ou Dom Pedro I do Brasil. Nasceu no Palácio de Queluz, em Portugal, no dia 12 de outubro de 1798, provavelmente no quarto real de seus pais, Dom João VI e Carlota Joaquina. Dom João VI era filho do rei Pedro III de Portugal e Maria I. Não era o herdeiro direto do trono, mas o assumiu por causa da morte de seu irmão mais velho, Dom José. Por isso, não recebeu nenhum tipo de preparo ou orientação para ocupar o trono. Se casou com Dona Carlota em 8 de maio de 1785. Carlota Joaquina era filha de Carlos IV da Espanha e Maria Luísa de Parma. Acostumada com uma corte festiva e animada, demorou para se acostumar com a melancolia da corte Bragança. Como já deu para perceber, os pais de Dom Pedro não eram rei e rainha, mas as loucuras de sua avó Maria mudaria isso muito em breve. Pedro era o quarto filho do casal e naturalmente não teria direito a ocupar o lugar de seu pai. Afinal, ele não era o filho homem mais velho, mas o seu irmão mais velho, Dom Francisco Antônio de Bragança, que seria o futuro rei de Portugal, faleceu aos 6 anos de idade, colocando Pedro na linha direta de sucessão ao trono. Quando Pedro nasceu, Portugal passava por alguns problemas internos e externos. A rainha, sua avó Maria I, havia sido diagnosticada com problemas mentais e perdido o poder de governar Portugal. Incapaz de tomar qualquer decisão, seu filho, Dom João VI, pai de Dom Pedro, foi nomeado príncipe regente em 1799, mas governava pelos bastidores desde 1792, no momento em que a Revolução Francesa ainda estava se desenrolando, fazendo vítimas monárquicas e populares e fervendo em todas as cortes. Quando Napoleão assumiu a França e a continuação das exigências revolucionárias travou guerras com diversos países, mas nenhum inimigo tinha mais a sua atenção do que a Inglaterra. Essa rivalidade antiga provocou o tão famoso bloqueio continental, e Napoleão, do alto de seus 1,68 m de altura, olhou para toda a Europa e a proibiu de realizar qualquer comércio com a Inglaterra. O objetivo era isolar economicamente as Ilhas Britânicas, que sem dinheiro iriam convulsionar internamente e não teriam como continuar a sua produção bélica. Portugal e Inglaterra eram aliados muito antigos, mas Dom João VI estava acatando as ordens de Napoleão, então a Inglaterra resolve ameaçar Portugal. E após isso, João começa a trocar cartas mentirosas com os dois lados da moeda, tanto com os britânicos quanto com os franceses. Após muita negociação e muita falsidade, Dom João VI fura o bloqueio e, com muito medo de retaliação, foge para o Brasil, enfrentando 54 dias de viagem até Salvador, ao lado de 4.000 pessoas. Pedro era muito novo quando enfrentou essa viagem, tinha apenas 9 anos. Era uma criança sozinha, vivia apenas com sua avó e seu irmão mais novo. Em meio aos gritos de sua avó, mantinha uma relação de amor e ódio com seu irmão. E crescia sem a presença de seus pais, que se separaram assim que chegaram ao Brasil e manteram moradias distantes. Pedro vivia em uma espécie de casarão, que era muito conhecido por estar sempre de janelas fechadas. Sua avó Maria Louca não gostava de claridade e preferia a casa mais escura. Pedro tinha apenas o seu irmão Miguel, com quem brincava e brigava, sem imaginar que anos mais tarde disputaria com ele o trono de Portugal. Dom Pedro I sempre teve uma forte ligação com o Brasil. Quando era criança, brincava descalço na rua, e quando cresceu, bebia na rua, com qualquer pessoa. Amava viver entre os populares e os bares de esquina. Além disso, Pedro era pouco dedicado aos estudos. Mesmo tendo recebido uma educação de alta qualidade, como já era de se esperar por ser membro de uma família real, Pedro adorava festas e era muito boêmio. Estava apaixonado por outra mulher quando teve que se casar com Leopoldina. Por isso, não se envolveu na escolha de sua esposa e encarou essa situação como uma obrigação real. Esse casamento garantia para Portugal uma aliança com uma nação que tinha uma grande influência na Santa Aliança, uma coligação de monarquias que lutaram juntas contra Napoleão. Além disso, Portugal também buscava criar laços para se desenvolver comercialmente junto com a Áustria. Leopoldina não sabia da fama de mulherengo que Pedro tinha aqui no Brasil, quando aceitou o pedido de casamento, após se apaixonar subitamente por um retrato do príncipe em um medalhão. É de se esperar que Leopoldina fosse romântica, já que ela cresceu em uma família muito unida e mantinha uma relação de carinho com todos, mesmo após a sua vinda para o Brasil. Desde criança, Leopoldina teve uma educação excepcional. Ela era culta, fez teatro, estudou com os melhores professores e falava diversos idiomas. Esse casamento real foi feito através de um tratado diplomático, que foi chamado de Festa do Brasil. Os dois não se conheciam pessoalmente quando assinaram seus contratos, e só puderam estar na presença um do outro um bom tempo depois.
Quando Leopoldina chegou ao Brasil, ficou completamente encantada com a beleza paradisíaca que os portos litorâneos proporcionavam. Leopoldina já estudava botânica há um bom tempo quando chegou ao Brasil, e por isso ficou tão encantada com a sua beleza natural. Em pouco tempo, Pedro e Leopoldina começaram a ter e a perder filhos, e a cada perda que sofria, Leopoldina era consumida por uma imensa tristeza. Após alguns anos bastante conturbados governando o Brasil, Dom João VI cede à pressão portuguesa, que exigia o seu retorno a Portugal, já que a Revolução Francesa já estava fazendo vítimas por lá. É aberta então uma Assembleia Nacional Constituinte e a coroa é obrigada a voltar a Portugal. O território português estava extremamente instável e estava sendo governado pela Inglaterra. Antes de partir para o Brasil, Dom João VI havia convocado juntas governamentais para eleger juntas governamentais nas províncias. Caso perdessem para a Revolução, o Brasil iria manter a autonomia política. E então, Dom João resolve deixar Pedro na regência. A regência de Pedro não deveria durar muito tempo, e logo Pedro deveria acompanhar o seu pai e retornar também a Portugal, deixando o Brasil para trás, já que o Estado português tinha planos de se restabelecer e fazer as coisas voltarem a ser exatamente como eram antes da partida para o Brasil. Em São Paulo estava surgindo uma nova figura na história do Brasil, José Bonifácio. Bonifácio era um homem culto e intelectual, esteve presente na Revolução Francesa e falava vários idiomas. O Brasil estava muito tumultuado. Brasileiros e portugueses viviam brigando. Bonifácio foi o primeiro a reconhecer Pedro como príncipe regente, e isso acabou cativando o príncipe e aproximando os dois. Em 1822, Pedro recebe um manifesto, escrito por Bonifácio e reescrito pela Junta Paulista, onde alertava que Portugal queria impor ao Brasil um sistema de exploração e escravidão, e que não podíamos perder Pedro, ele era a única esperança. Vai até a janela e discursa para o povo, conta da Revolução Francesa e de tudo que presenciou, dos planos de Portugal, e convence todos que o ouviam que a única saída seria apoiar o Pedro. Brasil e Portugal já estavam em disputa. Brasileiros e portugueses já não conseguiam mais se entender. Vários lugares mandaram abaixo-assinados para Pedro ficar. Bonifácio viu a Revolução Francesa, e para ele tudo o que havia acontecido na França iria se repetir no Brasil, e que as mortes teriam a mesma proporção. A corte portuguesa, diante da relutância de Pedro em voltar a Portugal, começou a ameaçar constantemente o Brasil. Pedro, pressionado, decide que o melhor a fazer realmente é voltar a Portugal e ceder à pressão portuguesa. Bonifácio fica muito aborrecido e manda uma carta a Pedro dizendo que se ele tiver honra de homem e de príncipe, ele vai ficar no Brasil, porque se ele for embora, a responsabilidade de tudo o que acontecer aqui iria ser dele. Bonifácio, então, organiza uma comitiva e vai até São Paulo entregar um abaixo-assinado para demonstrar a Pedro que ele tinha o apoio dos brasileiros. Em 9 de janeiro de 1822, vai até uma janela no Paço Imperial e diz que ele ia ficar, o que ficou conhecido como o famoso Dia do Fico. Mas isso não era um rompimento com Portugal. A princípio, Bonifácio e Pedro queriam manter uma união com Portugal, uma espécie de Reino Unido, mas Portugal não queria aceitar de forma alguma essa ascensão do Brasil. Com tudo o que tinha acontecido, Portugal estava muito fragilizado, e Bonifácio, ao perceber o despreparo da corte portuguesa, começa a criar os planos de independência do Brasil. Com as ameaças de Portugal, os ministros portugueses também estavam brigando com Pedro e ameaçando de se demitirem, justamente em um momento em que Pedro mais precisa de apoio para realizar o ato da independência do Brasil. E por causa da conduta desses ministros, Pedro resolve então demitir todos, contrata Bonifácio e coloca-o para assumir a Secretaria de Estado dos Negócios do Império e do Estrangeiro. As ruas brasileiras também estavam muito agitadas. Muitas guerras, muitas desavenças e muitas brigas estavam acontecendo constantemente. E devido aos perigos das ruas, Leopoldina, que estava grávida, resolve se refugiar em uma fazenda. E só pôde voltar à capital após dar à luz ao seu bebê. Mas no caminho de volta à capital, seu filho morre por causa do calor. Bonifácio queria manter o Pedro aqui no Brasil porque o Brasil se tornaria sucessor de Portugal. Mas para isso, Pedro precisava conquistar todos os brasileiros e ter o apoio total do povo, caso fosse preciso que pegassem armas. E então saiu à conquista do povo. Viajou para diversos lugares fazendo de tudo. Discursava até em sociedade secreta. Pedro havia colocado Leopoldina no comando do país. Durante sua viagem, Pedro precisou vir a São Paulo, resolver uns problemas com o irmão de Bonifácio, que havia delatado diversos casos de corrupção e agora estava sendo perseguido pelos ministros, que apoiavam Portugal. Pedro novamente demite todos os ministros e contrata o irmão de Bonifácio para integrar o governo central, exercendo um cargo parecido com o ministro da Fazenda. No mesmo mês, Portugal mandou algumas reivindicações para cá, rebaixando o príncipe a apenas delegado temporário e dizendo que o representante do governo brasileiro seria eleito em Lisboa. Leopoldina ficou indignada quando leu a carta portuguesa e, após uma sessão de Conselho de Estado, decidiu que o melhor para o Brasil era se separar de Portugal. É mandada então uma carta até Pedro, informando a decisão, já assinada por Leopoldina, e Pedro apenas precisava concretizar a decisão dela.
Nesse momento, Pedro tirou a sua braçadeira de Portugal, levantou a espada e jurou independência ou morte, com apenas 24 anos de idade. Pedro precisava manter o território unido, não deixando que ele se quebrasse em províncias. Essa emancipação foi muito mais de pai e filho. E para manter o sentimento de união, Pedro compõe um hino do Império. Houveram diversas batalhas e rebeliões dos portugueses que ainda habitavam nosso território contra a decisão de Pedro, apoiando Portugal. E aqui diversas figuras como Maria Quitéria começam a surgir. Os padres começam a pegar em armas e as guerras civis são cada vez mais intensas. O Brasil estava uma loucura, completamente despreparado para enfrentar uma guerra, comprando armas e organizando os poucos navios que ainda defendiam o mar. Apesar das guerras civis, a parte mais importante era defender o nosso mar. Portugal era toda virada para o mar, e as batalhas navais eram a sua especialidade. Defender o mar das tropas portuguesas era extremamente necessário para o Brasil, mas a maior parte dos nossos navios era do tempo da Vinda Real, em 1808. Todos os barcos estavam em péssimas condições de conservação, e para completar, a maior parte dos nossos marinheiros eram portugueses. Para tentar reforçar a nossa marinha, Bonifácio chama diversos nomes para ajudar a proteger o Brasil. As lutas em alto mar se concentraram entre o Piauí e a Bahia. E por mais inesperado que pudesse parecer na época, nós vencemos tanto em alto mar quanto em terra. E no final de 1822, Domitila manda uma carta a Dom Pedro, falando que está grávida dele. E por isso é chamada para a corte. No início, Pedro fazia questão de esconder sua relação extraconjugal, mas sua amante morava na frente de sua casa, e começa a colocar Bonifácio e Pedro um contra o outro. Pedro sempre teve o hábito de trair Leopoldina, mas com essa mulher era diferente, os dois mantinham uma relação fixa. Bonifácio nunca gostou de Domitila, e odiava ver que a vida pessoal de Dom Pedro estava afetando o império. Dom Pedro não ia mais nas reuniões e nem aparecia mais no conselho, se atrasava para eventos importantes. E estava começando a virar as costas para Bonifácio, influenciado pelas ideias de Domitila, que insistia que Bonifácio queria roubar o poder de Pedro. E após uma briga muito feia entre os dois, José Bonifácio pede sua demissão. Pedro realmente era bastante influenciado por Bonifácio e dependia dele para tomar diversas decisões. Não é à toa que, mesmo com essa situação, Pedro teve coragem de mandar uma carta a Bonifácio perguntando quem seria o melhor homem para ocupar o lugar dele ao seu lado. Leopoldina fica extremamente aborrecida quando descobre a demissão de Bonifácio e obriga o Pedro a ir pedir desculpa de joelhos e implorar para que ele volte. Bonifácio cuidava de uma grande parte burocrática do Império. Ele havia escrito diversos documentos oficiais para organizar a política interna e o governo do Império, enquanto Pedro apenas assinava os documentos, confiando totalmente em Bonifácio. Após a demissão de Bonifácio, é aberta uma Assembleia Constituinte, e Pedro recebe folhas em brancos da Sociedade Secreta, do qual ele era grão-mestre, e é instruído a apenas assinar, para que seus companheiros da maçonaria pudessem redigir a nova Constituição. Bonifácio fica muito aborrecido com o ato do príncipe. Os dois brigam novamente, e dessa vez toda a família Andrada se demite. Pedro pega os rascunhos da Constituição já escritos por Bonifácio e pede para que seus novos assessores arrumem para que ele pudesse ter poder, já que nesses rascunhos Bonifácio tinha planos de separar o governo do Império. Pedro então se inspira no teórico francês Benjamin Constant e recria o poder moderador. Mesmo com todos os conflitos e instabilidades, Pedro precisava partir, pois estava acontecendo a Guerra da Cisplatina. E durante sua viagem, sua esposa Leopoldina morre de depressão, após ter sido obrigada a conviver anos e anos na mesma casa que a amante de seu marido. Quando Leopoldina morre, a reputação de Pedro vai para cucuia. Pedro sofre muito pela perda de sua esposa, e a amante dele é expulsa de casa. E para se redimir, decide se casar novamente, e fazer por sua nova esposa tudo o que não havia feito por Leopoldina. Mas agora todos sabiam da sua reputação, todos sabiam o que ele tinha feito com Leopoldina. E após muito procurar por uma nova esposa e receber muitas rejeições, Pedro conhece Amélia e a oportunidade de se tornar um novo homem. Ela era filha do enteado de Napoleão Bonaparte e princesa de Baviera. A segunda imperatriz chegou aqui com 17 anos, já casada por procuração com Dom Pedro I. Pedro via esse casamento como um meio de recuperar sua popularidade. Seu povo estava contra ele, e as dificuldades financeiras por causa da guerra da Cisplatina que acabara de ocorrer não estavam ajudando a imagem do príncipe. As coisas pareciam sempre piorar para Pedro, e ao longo de 1830, a onda revolucionária se espalhou e floresceu entre os liberais brasileiros, contrários à figura do imperador. No Rio de Janeiro, os conflitos entre civis estavam ainda mais intensos. No Rio de Janeiro, houve um conflito entre brasileiros e portugueses que havia durado 3 dias, chamado Noite das Garrafadas. Com um clima intenso e guerras civis,
é obrigado a voltar a Portugal e lá lutar contra o seu irmão Miguel, que queria não só o trono de seu pai, mas também manter o absolutismo em Portugal. Miguel é derrotado e exilado por Pedro. Não podia mais assumir o trono português por causa da assinatura do Tratado de Paz, onde após a derrota Portugal reconhece a independência e as coroas se separam. E isso acabou gerando uma crise sucessória gigantesca. Pedro queria colocar sua filha no trono português, a Dona Maria da Glória, com apenas 15 anos de idade, em uma época de liberalismo, onde as monarquias mundiais estavam definhando. Após as batalhas travadas e a ascensão de sua filha, Pedro morre de tuberculose. Mas antes havia encontrado forças para enviar uma carta a Bonifácio implorando perdão, e a tutela de seu filho Dom Pedro II fazia questão que ele fosse orientado e educado por José Bonifácio, que já havia ido embora para a França e estava vivendo em exílio e em condições precárias. E mesmo muito magoado com Dom Pedro I, José Bonifácio atende ao seu pedido, retorna ao Brasil e assume os cuidados de seu filho, Dom Pedro II.